Falsos profetas não foram enviados por Deus. Jeremias capítulo 14, versículos 11 ao 16, está escrito: Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvireis seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. E então disse eu: Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeiramente neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam serão lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o profeta Jeremias viveu um dos períodos mais turbulentos da história de Judá. A nação estava em decadência espiritual e o julgamento de Deus era iminente. Em meio a isso surgiram falsos profetas que negavam a verdade divina, anunciando paz quando Deus estava anunciando juízo. Jeremias, fiel ao Senhor, enfrenta esses homens e denuncia suas mensagens enganosas. Portanto, a igreja pode permanecer firme quando vozes contrárias à verdade, como a igreja pode permanecer firme quando vozes contrárias à verdade se levantam dentro da própria religião? Como a igreja poderá permanecer firme quando vozes contrárias às Sagradas Escrituras se levantam dentro da própria igreja? Portanto, em Jeremias capítulo 14, o Senhor revela que não ouvirá mais o clamor de Judá e denuncia profetas que falavam visões falsas, palavras vazias e enganos nascidos do próprio coração. Não eram enviados por Deus, não tinha autoridade divina, suas palavras produziam morte e não vida. Vejamos, onde Deus não envia, a verdade não sustenta. Onde Deus não envia, a verdade não Onde Deus não envia, a verdade não sustenta. Onde a verdade não sustenta, o juiz cedo ou tarde chega. Além disso, o confronto mais emblemático de Jeremias com um falso profeta, Ananias, filho de Azur, está registrado no capítulo 28. Jeremias carregava um jugo de madeira como sinal do domínio prolongado de Babilônia. Ananias quebra o jugo
e profetiza paz e libertação em 2 anos. Bonito, conveniente, popular, mas falso. Jeremias então declara: transformar-se-á o jugo de madeira em jugo de ferro, no versículo 13 do capítulo 28. Ananias seria morto por profetizar o que Deus não disse, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 13, versículo 5. Jeremias 29 continua denunciando certas mentiras e profetas certas mentirosas. Olha, Jeremias 29 continua denunciando cartas mentirosas e profecias manipuladoras. Assim como nos dias de Jeremias, Deus continua chamando sua igreja a discernir quem é de fato enviado por ele. Portanto, os falsos profetas falam o que o povo quer ouvir, não o que Deus está falando. Jeremias 14:13. Jeremias apresenta o conflito enquanto ele pregava juízo. Os falsos profetas prometiam paz, prosperidade, estabilidade. Suas mensagens eram agradáveis, mas não eram verdadeiras. Portanto, a igreja e os líderes de hoje precisam compreender: muitos ainda preferem mensagens suaves do que a verdade que transforma. Muitos preferem mensagens que massageiam o ego do que verdade que transforma. Nós, como pregadores, pastores e líderes, precisamos resistir à tentação de agradar ao povo em vez de obedecer a Deus. Portanto, como igreja, devemos aprender a discernir entre palavras bonitas e palavras bíblicas. Porquanto Deus está preocupado com a nossa alma e nos envia muitas vezes palavras de confrontos, palavras doloridas, palavras desagradáveis, mas são palavras de salvação e libertação. Vejamos, falsos profetas não são enviados por Deus, como está no versículo 14 do capítulo 14 que lemos. Deus declara 3 negações fortes: nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Ou seja, não tinham missão, não tinha autoridade, não tinha revelação. O que pregavam? Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do coração. Nem toda obra espiritual é obra do Espírito Santo, nem toda profecia é profética, nem todo ministério popular é aprovado por Deus. Nós, como líderes, precisamos provar os Espíritos, como já está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 1, e examinar tudo pelas Escrituras. Portanto, não acreditais em todo o Espírito, examina tudo. A Bíblia deve ser o prumo, a Bíblia deve ser o nível, a Bíblia deve ser o marca, a Bíblia deve ser o alicerce. Portanto, a falsa profecia produz morte e juízo. Vejamos capítulo 14, versículo 15 e 16. O Senhor diz que os falsos profetas morreriam pela espada, pela fome, exatamente aquilo que negava, e o povo que acreditava neles também sofreria as mesmas consequências. Falsa profecia não é apenas erro, é destruição. Nós, líderes que se afastam, entendemos, venha compreender comigo, melhor dizendo, uma liderança que se afasta da verdade destrói a si mesmo e ao seu povo. Um líder que se afasta da verdade destrói a si mesmo e ao seu povo. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo e perecerão. Portanto, nós precisamos ter o discernimento espiritual, a quem nós estamos seguindo, a quem nós estamos ouvindo.
portanto, a mensagem deles são distorcidas. Portanto, mensagens distorcidas geram vidas distorcidas. A integridade doutrinária é proteção espiritual para a igreja. A integridade doutrinária é proteção espiritual para a igreja. Já te pergunto, antes de terminar esse estudo, pergunto-te: estamos ouvindo a voz de Deus ou apenas vozes que massageiam a alma, mas não transformam o coração? Estamos ouvindo a voz de Deus ou apenas vozes que massageiam a alma e não transformam o coração? Assim como Jeremias permaneceu fiel em meio a um cenário de mentiras religiosas, Deus chama a igreja de hoje, pastores, professores, ministros, líderes e obreiros, todo o corpo, a manter compromisso com a verdade. Seja comprometido com a verdade, seja comprometido com a verdade e com a vontade de Deus acima de qualquer coisa ou alguém. Os falsos profetas não foram enviados por Deus, e como no passado suas palavras continuam produzindo destruição, mas aqueles que como Jeremias permanecem firmes na palavra, se tornam como verdadeiros profetas, vozes proféticas autênticas em dias de confusão espiritual. Que sejamos homens, mulheres, levantados por Deus, não pela conveniência, guiados pelo Espírito, não por vaidades, movidos pela verdade, não por aplauso. Já estamos concluindo. Quem fala por Deus sustenta a verdade. Quem fala por si mesmo será desmascarado pelo fogo da própria palavra. Vejamos que nós devemos examinar a nossa motivação ministerial. Estamos anunciando o que Deus mandou ou o que as pessoas preferem? Devemos buscar discernimento espiritual através do jejum, da oração e do estudo da Bíblia. Portanto, líderes, pastores, mestres, professores, ensine a igreja a amar a verdade, mesmo quando isso confronta, mesmo quando ela confronta. Nós devemos liderar com transparência, temor e fidelidade às Escrituras. Devemos rejeitar todo ensinamento que contradiz as Escrituras, por mais atraente que pareça. Deus te abençoe. Amém.